Olá, graça e paz, bom dia, meus irmãos. Estamos aqui nesta manhã do dia 11 de agosto de 2021 para mais uma edição do Bom Dia Espírito Santo. Seja bem-vindo à página da Igreja Evangélica de Iguape, para nós estarmos aqui compartilhando com os irmãos desta palavra. Amém? Louvamos a Deus por mais esta manhã que o Senhor nos concede. A mensagem que eu trago nesta manhã, então, meus irmãos, é que a vitória está perto de você. E eu quero dizer para você, mas como assim, pastor? Está perto porque as suas palavras definem o curso da sua vida. Se você quer saber como será a sua vida daqui a 5 anos, simplesmente ouça o que você está dizendo agora. Mas tem muitos que estão neste momento dizendo: eu nunca vou prosperar, eu nunca vou passar nesse concurso, eu nunca vou achar ninguém para casar, minha vida não dá certo, minha vida é uma bagunça, meus filhos não têm mais jeito, meu casamento está por um fio, está acabando. Você não pode falar de derrota e ter vitórias. Você não pode falar de fracassos e ter sucesso. Você não pode falar de morte e ter vida. Você não pode falar de carência e ter abundância. Então essa mensagem que eu trago nesta manhã, porque a palavra de Deus diz que nós comemos do fruto das nossas palavras. Em Provérbio 12:14, a palavra diz: cada um se farta do bem pelo fruto daquilo que diz. E também em Provérbio 13:2, a Bíblia diz: do fruto da boca cada um comerá o bem. Amado, nós temos que entender. E olha o que a palavra do Senhor diz em Provérbios, pegue sua Bíblia aí, para você ver que aquilo que nós estamos compartilhando é com base bíblica. Provérbios 12, versículo 20 e 21. A palavra do Senhor diz: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Olha só, preste atenção no que você está dizendo sobre a sua vida, família, finanças e saúde. Você eventualmente se tornará aquilo que está dizendo. E por isso que é tão importante aprender a se disciplinar para falar de vitória. Eu estou falando-se continuamente: eu sou abençoado, eu sou favorecido, eu sou amado. E graças a Deus, por isso as bênçãos me alcançam. E onde coloco a minha mão, as coisas têm prosperado. Porque eu aprendi a declarar, eu aprendi a agradecer, a viver tanto no muito como no pouco. E Deus tem nos abençoado. Eu sei que acontece tempos de lutas e dificuldades com todos nós. Em tempos assim, meus irmãos, minhas irmãs, vocês podem sentar e reclamar falando sobre o problema, ou pode se levantar e dizer: obrigado, Pai, porque o Senhor está lutando as minhas guerras. Creio que tudo isso está cooperando para o meu bem. Eu sou sempre conduzido em triunfo. Então você tem que declarar. Isso nos faz andar em vitória continuamente. Você pode estar enfrentando uma depressão, mas levante-se e declare: não sou assim, estou livre, estou feliz, tenho futuro brilhante. Esse sonho, meu irmão, pode parecer grande demais, mas sei que para Deus tudo é possível. Novas portas vão se abrir para você. Boas oportunidades estão aparecendo, conexões divinas. As pessoas certas estão vindo em minha direção. Pense dessa forma: novas amizades e relacionamentos que mudarão a minha história. Mas você precisa aprender a abençoar a você mesmo. Abençoe a si mesmo.
Olha só o que a palavra do Senhor diz em Efésios 4:29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Olha só o que Deus está falando em Efésios 4:29. Normalmente aplicamos esse versículo para aquilo que falamos aos outros, mas quem mais ouve as suas palavras é você mesmo. Então você precisa falar apenas aquilo que vai levantar, edificar e transmitir graça para você mesmo. Você acredita no que diz sobre si mesmo mais do que qualquer outra pessoa. Não há nada mais poderoso do que falar de vitória sobre a própria vida e a si mesmo. Muitos pensamentos vêm à nossa mente constantemente. Costumo dizer que nós não podemos, meus irmãos, impedir um pássaro que pouse na nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça um ninho. E o inimigo lança pensamentos, mas nós é que escolhemos se vamos falar ou não. Vou dizer algo assim para os irmãos. Ontem de manhã, eu tive um sonho, porque eu levei um tombo dentro de casa há 2 meses atrás. Já fiz raio-x de todo jeito no ombro, e essa dor aí só para com medicamento. Acabo de tomar o medicamento, a dor volta. E sonhando, eu gosto de dormir assim, com o celular ligado ali no louvor bem baixinho. E eu tive um sonho que chegou um irmão para mim e falou assim, só que não parecia o rosto dele. Assim, pastor, eu queria te agradecer porque Deus ouviu a sua oração, a oração da igreja, e meu irmão lá que estava internado, ele foi curado, saiu da igreja, já saiu do hospital, já se encontra em casa. E eu peguei e falei para ele assim, amém, Deus é bom, Deus cura e Deus faz milagres. E ele saiu. E nisso eu continuei caminhando e pensando, puxa vida, Deus me usa para curar a vida de outras pessoas, mas Ele não cura a mim, eu com essa dor no ombro, esse incômodo, que muitas vezes minha esposa falava assim, vai dormir no outro quarto lá, porque se dá cada grito à noite aqui, que me assusta. E eu acabava tirando o sono dela. E aí o que aconteceu? Eu comecei a pensar e encontrei com Jesus. Eu cheguei para Jesus e falei assim, Jesus, eu não entendo isso. O Senhor usa a minha vida para me orar por as pessoas. Elas recebem milagres, elas saem em estado de coma, braços quebrados são curados, as pessoas que estão em UTI curadas. E por que o Senhor não me cura? Por que eu vivo com essa dor no ombro? Eu tenho fé que serei curado também. E eu tive uma discussão com o Senhor Jesus ali. E nisso, Jesus sumiu. E eu comecei a repreender. Em sonho, meus irmãos, eu não aceito essa enfermidade, eu rejeito essa enfermidade, eu amaldiçoo essa enfermidade, não tomo posse para a minha vida, porque eu tenho fé que serei curado. Os irmãos acreditam que desse sonho para cá, eu já melhorei muito, a dor está bem mais leve. Claro que eu não posso fazer aqueles movimentos bruscos com o braço, mas aquele incômodo que me tirava o sono, que fazia com que eu gritasse à noite, que eu acordasse a minha esposa, eu não estou tendo. E a minha esposa falou assim, nossa, você dormiu bem essa noite? Eu dormi bem também, ela disse. Certo, então é isso que nós temos que fazer. E ontem o presbítero Diego trouxe aquela mensagem, eu tomei posse também. Então nós temos que falar. E uma coisa que aprendi é não verbalizar o negativo. Não tome posse das doenças. Essa minha dor de cabeça, essa minha dor na coluna, essa dor no meu rim, essa minha. Não tome posse dessas coisas. Não verbalize coisas negativas. Não dê vida a esses pensamentos, expressando-os em voz alta. Em vez de falar sobre como me sinto inseguro, desqualificado ou intimidado, escolha declarar que posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Sempre estou lembrando a mim mesmo de que sou ungido, capacitado e equipado com tudo que é preciso para desempenhar o meu ministério. Eu já ouvi coisas, meus irmãos, que eu não estava preparado, mas eu coloco nas mãos do Senhor. Já ouvi coisas assim que muitas vezes tentou até fazer com que eu parasse o meu ministério. Mas Deus vinha, quando eu via aquelas coisas das pessoas, Deus vinha e falava no meu coração: você é meu filho amado, em ti eu me comprazo. E aquilo me era o combustível para que eu continuasse. Estamos aí, meus irmãos. Pense na alegria que eu tenho de estar junto com aqueles irmãos ali do Jardim Nova Iguala. Uma simplicidade em tudo. Mas uma coisa muito importante é a presença do Espírito Santo de Deus. Então quero dizer para você que há muitas situações em que não sinto, vontade assim de continuar. Mas na verdade me vem muita sensação e sentimento ruim também na nossa cabeça. Mas insisto em falar a palavra de Deus e com o tempo todo. E as emoções negativas elas se vão. E a verdade ganha as raízes dentro de mim. Certo, irmãos? Eu amo estar ali pregando a palavra, Senhor. Deus fala para mim aqui que eu quero você. O homem pode tentar te parar, mas você é meu filho em quem eu me comprazo. Você é meu filho amado. Tenho um projeto para a sua vida. Então não deixe que o inimigo venha tentar falar coisas na sua cabeça, na sua mente, lançar contra a sua vida, lançar contra a sua família. Creia naquilo que Deus fala a seu respeito e fale, declare coisas boas. Certo? Tudo que eu testemunho hoje foi algo que eu falei algum tempo atrás. Resposta de oração. Busque nosso Senhor em oração. O fruto não é algo que nasce instantaneamente. Algumas vezes ele demora, mas inevitavelmente ele vem. Ele vem, vai acontecer na sua vida, mas declare coisas boas a seu respeito. Este processo que está engavetado, Senhor, esse processo está em tuas mãos. Libera, Pai, peça, fale, creia, tome posse da palavra. Tome posse da palavra, porque a língua é o leme. Olha o que a palavra do Senhor diz em Tiago, capítulo 3, versículo 4 e 5. Observe igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme, elevados para onde o piloto quer. Assim também é a língua, ele fala, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como a fagulha incendeia uma grande floresta. Olha só, Tiago diz que, embora o navio seja grande e impulsionado por ventos e fortes motores, ele é dirigido por um pequeno leme para onde o piloto deseja que ele vá. E o mesmo acontece com a nossa língua. Embora seja uma pequena parte do corpo, ela dirige a nossa vida. O que você vai falar vai determinar a direção que você seguirá. A boa notícia é que você controla o leme. É você que controla o leme. É você que controla a sua língua. Você pode controlar a sua língua. Você pode estar falando na direção que deseja para a sua vida e siga. Diga o que Deus diz sobre você. Faça o mesmo em relação aos seus filhos, à sua família. Declare que a semente do justo é abençoada. Declare que você e sua casa servirão ao Senhor. Não fique falando, mas eu tenho orado, mas meu marido não quer. Não, ore, simplesmente declare: eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Apenas concorde com Deus, o que Ele diz em sua palavra. Você já é abençoado em toda sorte de bênção espiritual em Cristo. Ele diz: uma obra-prima do céu, coroada de graça e favor. Diga, declare: as janelas que você foi feito de uma maneira assombrosamente maravilhosa, você do céu estão abrindo sobre mim e receberei bênção sem medida. Mantenha o leme na direção certa. Creia que o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida, a vida da sua família. Creia que os céus estão abertos sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua filha. Sobre a sua filha, Alexandre. O Espírito Santo mostrou ela claramente aqui. Em breve ela vai estar aí congregando conosco em nome de Jesus. Se você estiver assistindo, o Espírito Santo mostrou claramente aqui. Sabe, então, creia no poder da palavra, declare coisas boas. Eu gosto dessa ilustração porque ela mostra de maneira incontestável que a nossa boca dirige o nosso destino. Você pode não crer no poder da confissão, mas não pode negar o poder de um leme, o poder da sua língua. Pense em um navio que carrega uma carga muito valiosa, carrega petróleos, carrega minerais, carrega equipamentos, carrega pessoas, mas toda esta carga está o quê? À mercê de pequeno leme do navio. Se o capitão não dirigir o navio de maneira correta, se o leme não estiver na posição correta, o navio nunca chegará ao destino e a carga toda se perderá. Então é isso que nós aprendemos com a palavra do Senhor. Da mesma forma, você está carregando uma carga valiosa, você está carregando o seu futuro. Quando Deus o criou, Ele pôs em você dons, talentos e potencialidades. Você tem sementes de grandeza. Você está destinado a deixar a sua marca e levar a sua família a um novo nível. A questão não é se você está equipado, se é favorecido e tem tudo que é preciso, seu navio está totalmente carregado. A questão é: você vai manter o leme indo na direção certa? Você continuará falando de vitória, abundância, favor, novos níveis? A sua boca, meu irmão, vai determinar se o navio vai cumprir o seu propósito. Quem limita você não são as circunstâncias ou as pessoas que te rodeiam, mas as suas palavras. A sua boca é o seu leme. Quando você fala de vitória, você está indo na direção da vitória. Quando você fala de suprimento, você está indo na direção da abundância. Mas você precisa crer, você precisa tomar posse daquilo que Deus fala para você através da palavra. Aquilo que eu disse, eu já tive N motivos para parar, mas eu sou persistente, eu sou brasileiro, não desisto nunca. E eu tenho declarado sobre a minha vida aquilo que Deus diz que eu sou, não aquilo que as pessoas que me rodeiam falam que eu sou, falam ao meu respeito. Então começa a declarar, porque tem pessoas que querem te desanimar. E muitas vezes o inimigo usa pessoas próximas, até de dentro do seu convívio na igreja, para que você venha a desanimar. Mas eu louvo a Deus também pelos irmãos que apenas no olhar ele já sabe como que está o coração. Eu agradeço a Deus pelos irmãos que constantemente oram pela minha vida, pela vida da minha esposa, pelo nosso ministério. Pastor, mas será que oram? Eu creio. Tem os irmãos aí que são fervorosos em oração. Eu creio que meu nome está ali, cada momento na sua oração. Tem uma pessoa que eu nem conheço, está aqui no Bom Dia Espírito Santo agora. Não conheço pessoalmente, só através das redes sociais. Mas pense num amigo, uma pessoa que Deus colocou na minha vida. Josué, olha só o nome do cara, Josué. Te amo, meu irmão. E ele sempre, lá onde ele está, muitas vezes ele grava uma oração e já manda para mim. O Espírito Santo está falando aqui que você não está bem, que você precisa de oração. Vocês acreditam que é verdade, meu irmão? Esse cara é muito usado por Deus, uma bênção na minha vida.
Eu louvo a Deus, porque Deus tem trazido pessoas para me fortalecer espiritualmente, pessoas para motivarem neste ministério. E hoje nós estamos ali, no Jardim Nova Iguape, e Deus tem feito maravilhas e prodígios. Pessoas ali, meus irmãos, um dos primeiros milagres que aconteceram ali. Uma irmã foi no primeiro culto, não conhecia ninguém ainda, mas o Espírito Santo já conhecia todos. A mulher, ela não podia se alimentar direito, tudo que ela comia dava enjoo, vomitava. Vocês acreditam que Deus nos usou no primeiro culto que nós tivemos ali? Oramos pela vida dela, sem ela pedir, e ela foi curada. E hoje ela come de tudo e não sente mais nada no estômago. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Então, e eu profetizo sobre a sua vida nesta manhã. Mas você tem que declarar também, tomar posse também. Porque a fé é um estilo de vida. Eu sempre falava lá na ilha, quando estava na igreja da ilha: se você não tem fé, vem na minha. E sabe quem gostava dessa frase aí? Era a saudosa irmã Alice, que Deus já recolheu. E ela sempre falava: pastor, eu estou na sua fé, pastor. A minha está fraca hoje, mas eu estou na sua. E pense numa mulher abençoada. Eu tinha tempo ruim com ela, era sempre sorrindo. Ela poderia passar por todas e qualquer luta, mas era uma pessoa que realmente amava. Tipo a irmã Terezinha. Tá aí assistindo. Pense na minha irmã que eu amo. Quanta saudade eu sinto. Uma hora eu vou te buscar aí, minha irmã, para a senhora participar de um culto aqui no Jardim Nova Iguape, para nós matarmos a saudade. Sabe, pessoas assim que Deus colocou na nossa vida para nos fortalecer espiritualmente. Irmã Terezinha, uma pessoa que eu conheci, a primeira vez que eu conheci foi junto com o vendedor, o saudoso Lício Nunes, sua filha lá da igreja. Tempo trabalhava na Antártica, visitando o seu estabelecimento comercial, o seu restaurante. E dali nós criamos uma amizade. E depois nós nos tornamos irmãos em Cristo, servindo na mesma igreja. E é uma pessoa que eu amo muito. E ela me dá muito conselho. Então eu estimo essas pessoas que sabem que me fortalecem espiritualmente. Com gestos, com carinho, com palavra. Uma hora, minha Terezinha, vou te buscar aí, para que você venha participar do culto conosco aqui na Nova Iguape. Amém? Então você tem que ter a fé como estilo de vida. Tenha fé. Creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Olha o que o Salmo 35, 27 diz: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Que eles digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Aleluia! O Salmo 35, 27 diz: digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Deus se alegra na sua prosperidade. É interessante que deveriam dizer isso sempre, continuamente, nós deveríamos declarar. Talvez nós pudéssemos pensar que poderíamos dizer uma ou duas vezes, mas aqui na Bíblia, o Senhor diz que devemos declarar continuamente. Deus tem prazer em nos fazer prosperar, em nos curar, em nos favorecer. E por isso nós devemos o quê? Vamos glorificá-lo. Separe tempo para declarar a bondade de Deus sobre a sua vida. Não basta fazer de vez em quando, é preciso que se transforme um hábito na sua vida, num estilo de vida. Nós precisamos declarar que somos fortes, que temos saúde, que somos abençoados. Nós precisamos declarar. Bondade e misericórdia estão nos seguindo todos os dias. Os anjos de Deus estão cuidando de nós. Nada acontece até que você fale. As suas palavras dão vida à sua fé.
Crie, por isso falei, por isso eu declarei. Então profetize sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, que você vai ser abençoado, que você vai ser curado, que as portas do emprego vão se abrir sobre a sua vida. Creia, declare, profetize. Creia que hoje será a melhor quarta-feira da sua vida. Creia que hoje boas notícias chegarão. Olha o que diz a palavra do Senhor em Josué. Josué 1:8. Não cesse de falar deste livro da lei. Este livro aqui, a Bíblia Sagrada. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará, aleluia, e será bem-sucedido, aleluia. O texto não diz que seremos bem-sucedidos e prósperos porque pensamos de maneira positiva ou lemos bastante a palavra, mas diz que devemos falar sem cessar da palavra de Deus. Se você falar continuamente o que Deus diz sobre você, então você será bem-sucedido. Marcos, em capítulo 5, fala a mulher que estava doente há 12 anos, a mulher do fluxo de sangue, a mulher hemorrágica. Ela havia gastado todo o seu dinheiro com os melhores médicos, mas nada havia ajudado. Um dia, porém, ela soube que Jesus estava passando pela cidade e disse a si mesma: se eu apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Está lá em Marcos 5:28. Se eu apenas tocar na roupa de Jesus, eu serei curada. Olha a fé que ela tinha. Em meio à doença, ela profetizava o quê? Saúde. Ela profetizava a cura. E quando viu o Senhor, havia uma multidão se amontoando ao redor dele. Mas ela não ficou reclamando. Não tem como chegar, não vai ter como se colocar na presença dela. Ela não ficou murmurando, desencorajada. Em vez disso, ela continuou dizendo: esta é a minha vez, as coisas estão prestes a mudar a meu favor. Enquanto falava, ela se aproximava cada vez mais próximo de Jesus. Ela foi passando no meio daquela multidão, até que finalmente estendeu a mão, tocou no manto de Jesus. Instantaneamente ela foi curada. Há um princípio aqui. Ela não ficou em silêncio, mas liberou a sua fé falando. Você sempre se move na direção do que você está declarando. Quando você diz: eu sou abençoado, você está se movendo, sabe aonde? Em direção à bênção. Quando você diz: eu tenho o favor de Deus, você está se movendo em direção às novas oportunidades e conexões divinas. Preste atenção, meu irmão, minha irmã, no que você está dizendo, porque a sua vida está indo na direção das suas palavras. Deus prometeu a Abrão que Sara teria um filho. O problema era que ambos já eram idosos. E além de idosos, Sara também era estéril. Algumas vezes parece que a promessa de Deus em sua vida é impossível. Talvez você esteja pensando agora aí: é impossível disso acontecer na minha vida. Mas não se preocupe com a maneira como Deus fará. Apenas se firme na promessa. Quando Abraão completou 99 anos, Deus lhe apareceu e disse que o nome dele já não seria mais Abrão, mas sim Abraão, que significa pai de multidões. Ao mudar o nome de Abraão, Deus estava também mudando a sua confissão. Uma vez que a confissão foi mudada, 3 meses depois, Sara ficou grávida. Qual é a base para dizer que foram 3 meses depois? Porque Deus apareceu para Abraão e mudou seu nome quando ele tinha 99 anos. E o Senhor prometeu que a criança nasceria em 1 ano. Está lá em Gênesis 18:10. Isaac nasceu quando Abraão tinha quantos anos? 100 anos. O que aconteceu naqueles 3 meses? Deus mudou o nome de Abraão e de Sara. Abraão significa um pai grande, um pai exaltado.
Abrão significa Abrão, não é Abraão. Abrão significa um pai grande, um pai exaltado. Mas agora o Senhor diz que o seu nome seria Abraão, que significa pai de nações ou pai de multidões. Quando Abraão se apresentava, agora ele dizia: meu nome é pai de nações. É mesmo? Muito bonito. E quantos filhos o Senhor tem? Ele tinha que lhe dizer: ainda não tenho nenhum, mas serei pai de multidões. Dá para imaginar Sara chamando-se na hora da refeição ele: pai das nações, a comida está na mesa. Esta foi a segunda parte da equação. Agora Abraão cria também e confessava. Ele confessava, porque quando chamava Abraão, pai das nações, venha almoçar. Quando ele dizia a alguém: olá, eu sou Abraão, estava profetizando: eu sou pai de nações, sou pai de multidões. Ele dizia isso continuamente, mês após mês, até que a verdade começou a entrar em seu espírito. Ele precisava ver a si mesmo de uma nova maneira antes que a promessa pudesse se cumprir. E a maneira como Deus mudou a sua autoimagem foi por meio das suas palavras. Deus mudou o nome de Sarai também, a sua esposa, para Sara. Sara significa princesa. Ela não se sentia como uma princesa, ela era estéril. E as mulheres daquela época que não tinham filho, elas eram desprezadas. Ela poderia ter se sentido inferior às demais, ela se sentia envergonhada. Mas quando alguém dizia: olá, Sara, estava dizendo: olá, princesa. Quando ela dizia às pessoas o seu nome, estava dizendo: eu sou a escolhida, eu sou favorecida, eu sou abençoada. Ela disse tudo isso enquanto ainda era estéril. Ela tinha 90 anos. Mesmo assim, Abraão a chamava de princesa. Deus então pôs a juventude dentro dela novamente. Deus disse aos israelitas que eles viveriam em Canaã, a terra que mana leite e mel. Mas a palavra negativa impediram o povo de Deus de entrar. Lembra da história dos 12 espias que Moisés seleciona através da ordem do Senhor? Ele separa 12 espias, um de cada tribo, para ir lá olhar a terra prometida, aquilo que Deus tinha prometido. E os 10 espias disseram: o povo lá é muito grande, há gigantes na terra. Está lá em Números 13. Não foi o inimigo que os venceu, as suas palavras negativas derrotaram. Eles se tornaram o que disseram. Eles profetizaram o seu futuro. Eles deram meia volta e vagaram pelo deserto por 40 anos por causa das suas palavras negativas. Quando Deus coloca algo em seu coração, não fale da posição ou das suas limitações, apenas descanse, e o Senhor cumprirá as suas promessas que Ele tem para a sua vida. Então não esqueça, meus irmãos, continue declarando, profetizando. Josué e Caleb falaram: não, eles podem ser grandes, mas meu Deus é maior. Nós vamos subir e vamos possuir aquela terra. E foram os únicos dois que entraram na terra que Deus prometeu. Sabe, meus irmãos, então quero dizer para você que a sua língua é o leme que está decidindo a direção da sua vida, que a sua vida vai tomar. Cada vez que Abraão e Sara diziam o seu nome, o leme apontava para a promessa. O que você está dizendo sobre os seus sonhos, sobre as suas finanças, sobre os seus filhos? Você não pode falar de derrota e alcançar a vitória. Comece a declarar o que Deus diz sobre você. Eu chamo de que você é antes que a bênção aconteça. Ele está te chamando. Mas eu não me sinto abençoado, eu não me sinto saudável. Pastor, mas eu não me sinto favorecido. Tudo bem, apenas concordo com o que Deus diz, e Ele mesmo fará com que a promessa se cumpra na sua vida. Deus não faz obra pela metade. Deus não começou algo na sua vida para deixar aí engavetado. Você tem um talento, você tem um dom. Aquela pessoa que falou que você não podia, que você não era, creia nas promessas de Deus para a sua vida. Muitas vezes você fica
se martirizando por aquilo que foi falado. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, continue declarando as promessas de Deus. Não estou falando de algo que você deve fazer por alguns dias, mas eu estou te desafiando nesta manhã a assumir um estilo de vida. Desenvolva o hábito de falar sobre a sua vitória, sobre saúde, sobre favor da sua vida, sobre abundância. Quando você fizer isso continuamente, a fé fluirá do seu coração e você verá o milagre de Deus acontecendo na sua vida, acontecendo na sua empresa, acontecendo na sua família, acontecendo nos seus entes queridos. Mas você precisa crer. O que você tem declarado e profetizado? O que você tem falado? Onde que você tem depositado a sua fé, a sua esperança? Deus tem algo grandioso para você. Então não fale mais: sou um fracassado. Quando alguém te chamar de fracassado, falar que você é apenas uma promessa, Deus não faz obra pela metade. A obra já está completa na sua vida. Apenas declare, apenas profetize que Deus é grandioso, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais por você, pelo seu ente querido. Quando te criticarem, use essas críticas como trampolim, porque você já é amado pelo Senhor. Você já é amada. Mas pastor, como que eu sou amado? Eu não sei disso. Você é amado porque Deus enviou seu único filho para nos libertar do cativeiro, para nos tirar do lamaçal do pecado. É isso que eu tenho pregado, é isso que eu tenho falado. Creia, profetize. Pastor, eu estou desempregado há tanto tempo. Senhor, tu indo distribuir o meu currículo. Eu sei que o Senhor está preparando o melhor para a minha vida. Eu sei que meu telefone vai tocar. Eu sei que vai chegar um e-mail para mim. Eu sei que vai chegar uma mensagem no WhatsApp para mim, me convocando para uma entrevista. Creia. Tá difícil, mas creia. A pastora, a luta é grande, pastor. Creia, declare, profetize. Estou desempregado há um ano. Não, há um ano Deus está preparando o melhor emprego para a sua vida. Uma frase assim que eu gosto muito e eu vi outro dia na rede social: pastor, mas eu tenho orado, tenho clamado, parece que Deus está em silêncio. Quero dizer algo para você: enquanto o aluno está fazendo a prova, o professor está em silêncio, mas ele está atento a tudo que você está fazendo. Se você está passando por luta, está passando por prova e acha que Deus está em silêncio, Ele está ali, lutando dia e noite, porque o nosso general é Cristo. Ele não dorme, Ele cuida, Ele zela. Então que você possa refletir nesta palavra desta manhã, não com o pensamento positivo, mas declarando aquilo que está na palavra. E a palavra diz que em Cristo Jesus você é mais do que vitorioso. Então nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Que você possa receber esta palavra e crer que Deus pode transformar qualquer quadro, qualquer situação. Mas declare, não aceite essa enfermidade. Profetize cura, visualize cura, profetize abundância na sua vida. E você verá o quanto você sentirá a presença de Deus. Amém?